Olá, sejam bem-vindos. Estamos aqui para mais uma live. A live de hoje, nós estamos no terceiro dia, a enciclopédia das virtudes. E hoje, uma virtude que tem tudo a ver com o nosso apostolado imparável, porque o imparável não é correr, imparável é caminhar com atenção. E nada melhor que dentro dessa enciclopédia das virtudes a gente falar sobre o caminhar. O caminhar para um imparável é algo que a gente tem que sempre prestar atenção, porque o mundo hoje quer que a gente corra. E o mundo quer que você corra, 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 corra para onde? As pessoas estão correndo sem direção. As pessoas vivem correndo, querendo ser melhor que o outro, querendo ser mais rico que o outro, querendo ser mais bonito que o outro, querendo ser mais forte que o outro. E tem uma frase minha que eu digo assim, quem está no corre é preguiçoso, porque nenhum santo ficava correndo para ser melhor que o outro. E isso é muito forte, porque o caminhar é uma virtude que é totalmente ligada à raiz do caminhar, de você seguir prestando atenção no que está acontecendo, vivendo dentro da realidade, é totalmente ligada à fortaleza. A fortaleza é algo que todos nós precisamos ter essa virtude. E quando você está caminhando, porque todos os profetas, apóstolos, todos os grandes homens da história, eles caminhavam em busca de algo que levasse o mundo a ser melhor, a evoluir. Até aqueles homens que, de certa forma, fizeram o mal, eles fizeram o mal achando que para eles era algo muito bom. Então, muitas vezes, o que diferencia o caminhar de um homem bom para um santo, de um homem mau para um santo, de um homem mau para um homem bom, é a forma que você caminha. Porque as pessoas hoje estão caminhando, não estão caminhando, estão correndo desvairadamente, perseguindo algo que não leva a nada. Às vezes o cara tá correndo para ser melhor que o vizinho. Cara, você quer ser melhor do que seu vizinho? Por quê? Qual o sentido disso? E o homem bom, o homem que ele busca as virtudes, ele caminha porque ele sabe que se ele corre, se ele está correndo o tempo todo contra o tempo, ele não pode prestar atenção em quem ele pode ajudar. Porque perceba que aquele cara que está correndo, que está buscando algo, só pensando em si, ele não para ajudar ninguém. Aquela pessoa que está correndo o tempo todo, ela não tem tempo de amar ninguém. Porque tem pessoas que você vai precisar caminhar, porque aquela pessoa é mais lenta. Eu lembro quando eu saía com minha mãe faleceu tem 2 anos, e quando eu saía com ela, já agora, ela com uns 80 anos, e eu saía com ela, ia no médico, e eu andava muito mais rápido, e eu sempre andava, e eu andando do lado dela, e às vezes eu andava um pouquinho mais rápido, porque minha passada era maior, e ela ia ficando um pouquinho para trás, aí eu parava e esperava ela chegar até a mim. Então, quando você caminha com amor, você espera o tempo do outro. Por eu amar minha mãe e por eu honrar minha mãe, não estou falando isso aqui para me vangloriar, nada disso, mas o amor, ele é assim. Quando você ama, você espera o tempo do outro. E o amor, ele resiste. O amor não, o caminhar, ele resiste ao desânimo. O caminhar, a pessoa que caminha, ele não desanima, porque como ele está caminhando, ele sabe para onde ele vai. A pessoa que está correndo, ela quer tanta coisa que ela corre tanto e ela não sabe para onde vai, ela perde a direção.
E as pessoas, quando caminham, quando ele sabe para onde vai, quando ele tem uma meta, ele não vai precisar ficar na agonia correndo. Por quê? Porque ele sabe que ele tem que caminhar, que ele tem que esperar o tempo do outro. Ele sabe que ele tem que caminhar para amar melhor. Ele sabe que ele tem que caminhar para rezar. Ele tem que ter um tempo, ele tem que parar para rezar. E a pessoa que está correndo, ele não para para rezar, ele não para para ajudar ninguém, ele não para para amar ninguém. E a gente precisa entender isso. O caminhar é diferente de correr. Caminhar. Um amigo meu, Cristiano, ele falava sempre assim: devagar e sempre. É isso aí, é devagar e sempre. E a pessoa que caminha, ele não desanima, porque ele está caminhando, ele sabe para onde ele está indo, né? E ele tem tempo de silenciar, ele tem tempo de rezar, ele tem tempo de perguntar a Deus qual é o sentido desse caminhar dele, qual o melhor caminho para ele ir. Porque se você estiver no sentido errado, não adianta você correr. Se você estiver correndo na direção errada, não adianta. Eu várias vezes fiz isso. Eu sempre corria muito na direção errada e depois eu dizia, caramba, em 2009 eu voltei tudo para Deus. Então eu comecei a andar, caminhar na direção certa. Então quando eu falo assim, nós precisamos ser imparáveis, assim, eu sempre foco em ser um imparável, caminhar na direção certa. E os coaches, né, dessa geração nossa moderna, eles querem que a pessoa seja imparável correndo, né? Você tem que correr. O cara que não corre, que não tá no corre, ele é preguiçoso. Pelo contrário. Você pode estar correndo, você não é preguiçoso, né? Entre aspas, mas você tem preguiça de parar para amar. Você tem preguiça de parar para ajudar o outro. Você tem preguiça de parar para rezar. Você tem preguiça de parar para silenciar, de caminhar na direção certa. E mesmo a gente correndo, a gente não vai deixar de passar por dificuldades. Muitas vezes a gente fala assim, não, eu vou correr, porque as coisas vão ficar mais fáceis, porque eu vou adiantar, eu vou estar na frente. Pelo contrário, a vida não é uma trilha plana em que você sai correndo e chega primeiro, não. A nossa vida é feita de plano, depois montanha, sobe, desce, depois tem isso aqui. Às vezes você cai no fundo do poço, tem que sair do fundo do poço. Então, nossa vida não é só correr na frente, numa pista plana. Então, muitas vezes você está correndo sem perceber, você está se perdendo. E caminhar faz com que você preste atenção nas coisas. Você começa a dar sentido a tudo aquilo que você está olhando. Jesus, em nenhum momento você via Jesus correndo. Você não via Jesus correndo. Às vezes você via os discípulos naquela agonia correndo, mas Jesus, ele estava ali, caminhando devagar e sempre, né? E o mundo naquela correria, sem direção. Mas Jesus, ele tinha Jesus era atento, ele era muito atento. Então, assim, Jesus, ele vivia dentro da realidade. Então, caminhar é você ser imparável vivendo dentro da realidade. A pessoa que corre muito, ela não está dentro da realidade. E você pode perguntar hoje a todos os psicólogos, que eles vão concordar. Qualquer psicólogo hoje que você falar, ele vai concordar, porque o mundo hoje corre para um abismo. E se você... eu já fiz terapia. Quando você chega no primeiro dia de terapia, a terapeuta vai te perguntar assim, você está correndo para onde? Você está indo para onde? O que é que você busca? Aí o cara vai dizer, cara, eu estou correndo, não sei para onde. E é isso. Quem está no corre é preguiçoso. Você pode parar para perceber. Quem está no corre, ele nunca... assim, ele nunca vai parar para perceber o que está acontecendo do lado dele, porque ele tá o tempo todo correndo. E nosso apostolado imparável, desde o início, as pessoas falavam, você está no corre? Eu falei, não estou no corre não, eu sou imparável caminhando. E se você parar para analisar todos os lugares que eu vou, todas as cidades que eu vou, todos os países que eu vou, eu aprendi a caminhar. Eu aprendi a prestar atenção no que está acontecendo ali. Porque São Paulo
Pedro, né? São Pedro, o primeiro apóstolo da igreja, o primeiro papa da igreja, todos eles caminhavam, porque eles iam prestando atenção em quem precisava de uma palavra, de um conselho, de um apoio, até de um serviço. E meu pai também, não querendo comparar meu pai a esses grandes, apesar de meu pai ter sido um cara que deixou exemplos maravilhosos, mas meu pai, ele era atento o tempo todo. Meu pai, ele era atento às irmãs dele, aos irmãos. Meu pai era atento à família, aos filhos. Meu pai, ele estava o tempo todo atento às nossas necessidades. E muitas vezes a gente vê hoje pais correndo, para nada. Às vezes o cara tá correndo para dar as melhores escolas, os melhores brinquedos, as melhores experiências do mundo para o filho, os melhores restaurantes. Só que o filho não quer isso. O filho só quer uma atenção, só quer a atenção dele. E muitas vezes os pais estão correndo. E quando você fala assim, por que o caminhar é ligado totalmente à virtude da fortaleza, à raiz? Porque o homem, principalmente o homem moderno, ele tem que parar e ter calma para caminhar, para esperar o tempo da esposa, para esperar o tempo dos filhos, para esperar o melhor momento em que ele possa, sabe, tomar uma decisão que leve a ele para o caminho da verdade. Porque quando você está no corre, é muito fácil de você cair nas paixões. Quando você está no corre, é muito fácil você perder a direção e cair nos vícios. E os vícios te tiram da direção. Eu falo isso porque eu vivo isso. Às vezes eu tô correndo demais, eu tô ansioso demais, eu tive crise de ansiedade, eu tô querendo tudo e ao mesmo tempo, cara, isso tá me levando para paixões, para o pecado, para os vícios. E eu lembro muito de Ayrton Senna quando a gente fala sobre isso, né? Ayrton Senna, como a gente sabe, Ayrton Senna era um piloto de Fórmula 1 e ele vivia da corrida, né? O tempo todo correndo, pá. Mas Ayrton Senna teve algo que ele percebeu quando ele estava ainda nas categorias de base da Fórmula 1. Ele percebeu que quando chovia, que os carros ficavam mais lentos, ele disse, caramba, quando os carros ficam mais lentos, é uma oportunidade de eu poder te tirar uma diferença. E esse olhar que Ayrton Senna teve foi a partir do momento que toda vez que chovia, ele via que todo mundo diminuía a velocidade. E o que é que ele fez? Ele começou a treinar na chuva. Toda vez que chovia, ele pegava e ia para a pista treinar. Os competidores, as pessoas que competiam com ele, os outros pilotos, não faziam isso. Estavam descansando em casa, chovendo. Aí quando chovia, ele saía correndo e ia para o autódromo treinar. E a partir desse pequeno detalhe, toda vez que tinha corrida com chuva oficial, Senna, ele se destacava. Porque ele observou, dentro de um momento em que todo mundo estava lento, devagar, como ele poderia, nos detalhes, fazer a diferença. E é isso, a gente precisa entender que nem sempre a gente vai ganhar a corrida na velocidade. Às vezes a gente vai ganhar a corrida no momento da chuva, que tá todo mundo devagar, até a gente mesmo tá devagar, mas a gente aprende a fazer uma curva devagar, com um nível de excelência melhor. A gente aprende a caminhar melhor, a gente aprende a observar melhor as dificuldades
da pista, da vida, do dia a dia. Quando a gente está caminhando, a gente consegue observar se aquele amigo ali precisa de ajuda, a gente consegue observar se a nossa esposa, o nosso esposo, o nosso filho, a nossa filha está precisando de algo. A gente aprende a ajudar, a gente começa a prestar atenção nas pessoas que precisam de amor. E se você parar para analisar, todos os santos apóstolos caminhavam prestando atenção no que estava ao redor deles. Nenhum santo viveu nesse mundo fora da realidade. Eles viviam prestando atenção em quem precisava de ajuda, em quem precisava de amor, em quem precisava de oração, em quem precisava de cura. Hoje em dia as pessoas estão indo nos psicólogos para poder parar. Porque o cara não quer parar em casa, o cara não quer ter um dia de folga do trabalho para ele meditar, para ele cuidar da vida espiritual dele, cuidar da saúde mental dele, cuidar do corpo dele, cuidar da alma dele. E essa virtude do caminhar, dentro dessa palavra enciclopédia, tem 12 palavras, ou tem 12 letras, desculpe. E quem foi dos apóstolos aquele que teve essa virtude bem clara? Foi o São Tiago Maior. São Tiago Maior, ele caminhou prestando tanta atenção nas coisas. Ele foi um cara tão focado no que ele fazia, que São Tiago Maior foi um dos primeiros apóstolos a viajar, levando a palavra de Deus, a boa nova, e ele foi o primeiro a ser martirizado. Por ele caminhar tão atento, não deixou de errar, não deixou de trair assim, entre aspas, não deixou de ter abandonado Jesus na cruz, mas quando ele volta, quando ele toma consciência do erro dele, São Tiago Maior, o apóstolo que caminhou atento a tudo que aconteceu ao redor dele, foi um dos que amou mais, foi um dos que rezou mais, foi um dos que silenciou mais e foi o primeiro a morrer, a ser mártir. Então, essa é mais uma das virtudes, o caminhar. E eu quis trazer essa virtude porque tem tudo a ver com o nosso apostolado. O apostolado do imparável. A gente não está voando, a gente não está correndo, a gente não está no frenesi. A gente está caminhando, atento à realidade desse mundo. Como o nosso querido professor Olavo dizia, viva dentro da realidade. E a realidade, ela não tá com pressa. A realidade é quando você está prestando atenção em quem precisa de um apoio, quem precisa do seu cuidado, do seu amor, do seu serviço. E é assim que a gente quer viver. E não corra atrás de bens materiais, não corra atrás de sucesso financeiro. Corra atrás de ser um homem melhor, um pai melhor, um esposo melhor, uma esposa melhor. Toda vez que você é melhor, toda vez que você caminha para ser melhor, você vai fazendo a diferença. Você vai se tornando uma pessoa muito mais realizada e as pessoas ao seu redor sentem a sua presença de forma concreta. Sentem o seu amor de forma concreta. Valeu? Então, um forte abraço, compartilha essa live. Amanhã a gente vem com mais uma virtude das 12 virtudes da palavra enciclopédia. Cada letra é uma virtude. E amanhã nós continuaremos aqui com essa jornada de 12 lives. Valeu? Um forte abraço e até amanhã.